Então, bom dia para vocês aí, seja bem-vindas, né? E bem-vindos, posteriormente, o pessoal que vai assistir aí a nossa aula gravada, tá? Então, hoje, sexta-feira, dia 29 aí de outubro, finalizando o mês de outubro, começando o mês de novembro, e a gente observa aí que já está aí, vamos dizer que é o último mês de aula, né, pessoal? Então, depois de hoje, eu acredito aí que a gente vai ter aí mais umas 4 aulas aí e já finaliza o semestre, né? E tudo a gente acredita que o próximo ano seja presencial, tomara, né? Para alguns, pode ser que para alguns vai aí ser um pouquinho ruim por causa do trabalho, tá? Mas a gente prefere presencial, tá, pessoal? Eu particularmente, não só eu, como os outros professores, a gente prefere ir presencial. Eu acredito que aquele contato, né, com o aluno, com os outros professores, isso deixa menos estressante essas aulas síncronas, tá? Apesar que alguns alunos acham que o professor não trabalha, né? O professor fica só dando aula. Você faz mais alguma coisa além da aula, mas é estressante, tá, pessoal? Só para vocês terem ideia, teve professores que quase entrou em depressão por essa questão de dar aula síncrona. Não só essa parte de utilizar a tecnologia, mas o estresse, tá? Que a gente não para. Vocês podem observar que às vezes até domingo eu estou mandando alguma mensagem. A gente já parou com isso justamente, só em caso excepcional, justamente para ter o domingo aí com a família, tá? Mas é muito trabalhoso, tá? Essa parte é legal? A gente pode trabalhar de casa? Pode, mas ela é um pouco ampla, né? No conteúdo aí da gente estar pesquisando, fazer essa parte do slide, porque às vezes em sala de aula a gente acaba não utilizando essa ferramenta do PowerPoint, de estar projetando para vocês. A gente passa no quadro, passa algum material de xerox, né? Para a gente estar modificando essas questões só eu falando e vocês ouvindo, porque às vezes é cansativo mesmo, eu entendo, tá? Mas, como eu falei para vocês, então a gente está na reta final, então vocês vão ter mais uma prova a partir de hoje, esse conteúdo até, eu acredito, deixa eu ver aqui a data da prova de vocês, que daí eu já vejo certinho e passo a questão da avaliação final de vocês, né? Não o exame, na verdade, é a terceira avaliação que vocês vão fazer. Então, nós temos aqui a questão da data já pré-definida, então a avaliação de vocês vão ser dia 4 de dezembro, tá, pessoal? Mas lá no dia 3 a gente vai fazer uma revisão, vai ser numa sexta-feira. Então, basicamente, como eu falei, né? Vamos ter aqui deixa eu ver aqui, 2, 3, basicamente isso, né? Umas 4, 5 aulas que a gente vai ter, tá? E aí a gente vai passar os últimos conteúdos do sistema de informação aí para vocês compreenderem essa questão, tá? A gente não quer que o aluno decore, mas que vocês tenham aí a percepção desse conteúdo, tá, pessoal? Nem eu mesmo não gravei, né? Exatamente tudo aquilo que o professor fala. Então, a gente vai lembrando quando a gente está praticando. Então, é um método que a gente utiliza aí para vocês fazerem uma leitura, compreenderem e, posteriormente, estarem aí utilizando em algum momento, tá bom? Então, como eu falei, quem tirou 5 na prova, não vai perder aquele ponto, tá? Mas quem tirou 3.8, 4,5 eu já utilizei, então já utilizou aí a última munição, tá? Mas quem eu não utilizei nem 0,1 vai ficar lá arquivado, já tá. Eu já coloquei aqui numa planilha. Basicamente, a gente vai utilizar, tem esse ponto 1 extra, tá? Pessoal, lembrando que qualquer sexta-feira eu vou também adotar esse método, tá? Quem tiver presente na aula aí, eu vou falar, ó, vai ganhar um pontinho aí extra. Então, quem tem um ponto pode ganhar outro ponto aí, 2 pontos, fica extra. Então, não deixe de acompanhar nossas aulas. Não vai ser todas. Tem algum momento ali que eu vejo que o pessoal não está assistindo, aí eu vou lá e dou esse ponto. Então, não deixe de acompanhar as nossas aulas, tá bom? Justamente para tentar trazer o aluno a acompanhar as nossas aulas síncronas. Por quê? Porque tem professores que ficam preocupados, né? Tem 30 alunos, só entra 1 ou 2, né? E o restante? Será que todo mundo está trabalhando? Nem todos, tá, pessoal? A gente sabe aí que nem todos estão trabalhando, alguns estão sim, tá? Alguns estão trabalhando e estão acompanhando a aula de uma forma ali ou outra para ter o conhecimento, mas nem todos estão trabalhando. Aproveita aí essa oportunidade da gente fazer chamada e não acompanhar, né? Faz a sua atividade lá e de boa, tá? Mas o que importa é a questão do conhecimento, tá?
Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês da nossa aula de hoje. Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho de um conteúdo bem importante, que se trata dos sistemas tópicos gerais de informática e sistema de processamento de dados, acesso. Então, pessoal, isso aqui basicamente os tópicos vocês já sabem, são aqueles basicamente equipamentos que a gente utiliza aí na contabilidade. Então, basicamente, para um sistema de informação contábil adequado, existem ferramentas adequadas, tá? Então, vocês vão ver alguns equipamentos, eu acredito que em algum momento vocês vão ver alguma imagem que vocês não conheciam, mas para vocês conhecerem e ver que existe, né? E a gente tem que utilizar ao nosso favor, tá bom? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre essa questão, né, dos sistemas tópicos gerais de informática. Então, vai se repetir em algum momento aí que vocês fizeram o curso de informática, tá? A gente vai tentar passar aí o mais leve possível, só fazer aí uma recordação, né? Trazer uma recordação para vocês dessa questão do conteúdo que vocês já viram, tá? Então, pessoal, a gente sabe que dentro dos negócios, um computador com alta velocidade, tanto de cálculo, né, exatidão, fiabilidade e versatilidade, ele vai trazer aí um benefício para a empresa, tá? Então, a gente sabe que um computador, ele é utilizado muito, principalmente nas empresas, organizações, para, um exemplo, cálculo de folhas, né? Eu não sei se vocês já passaram, eu acredito que já passou, né, a questão aí de cálculo de folha de pagamento, acho que em algum momento vocês vão fazer esse cálculo, tá? Vocês viram que a mão é muito demorado. Então, hoje existe software, existe lá um software, né, com a ajuda de um computador adequado para se fazer esse cálculo de folha muito mais rápido do que a gente ficar fazendo na mão. Isso é importante. Por que eu falo essa parte de utilização do sistema? Pessoal, na faculdade a gente tem que fazer à mão mesmo, tá? Por que eu falo isso? Lá na minha outra graduação de engenharia civil, eu fiz muito desenhos à mão de projetos residenciais, tá? Tanto sanitário, hidráulico, elétrico, estrutural. E às vezes a gente ficava pensando, professor, mas vai ter o sistema, né? Lá no início, tá? A gente vai ter o sistema. Ele falou, não, mas vocês vão ter que aprender, né, traço por traço. Então, olha só a dificuldade que a gente tinha, tá, pessoal? Só para vocês terem ideia, teve um momento em desenho 2, que eu tive desenho 1 e desenho 2. Lá no desenho 2, a gente teve que posar lá na Unemate, ali no Imperial, para a gente terminar um desenho que o professor pediu no outro dia. É claro que isso a Unemate autorizou a gente ficar na sala de desenhos, tá? Que hoje mudou lá para o Aquarela. Então, a gente tem que aprender de uma forma ou outra a fazer manuscrito, tá? Então, se precisar vocês fazerem cálculo, recalcular, isso é importante, né? Imagina como antigamente eram aquelas pessoas que hoje são lembradas como os que iniciaram a questão da revolução, tanto da parte da informática, parte dos cálculos. Naquele tempo, eles não tinham calculadora, né? E aí, como que se faziam cálculos gigantescos? Utilizando a cabeça. E hoje a gente nota que a gente está perdendo, né, essa parte aí de se utilizar, né, o que nós temos de mais poderoso, que é o nosso cérebro, tá, pessoal? Então, se vocês for fazer uma pesquisa aí, a gente utiliza muito pouco o nosso cérebro, tá? Então, além de exercitar, você tem que utilizar ele. Então, existe a questão dos cálculos. Então, na faculdade, a gente vai fazer sim, a gente vai aprender aqueles débito e crédito, né? Nossa, quando você está aprendendo, quando você está fazendo exercício, é tão cansativo fazer razonete, depois fazer balancete de apuração, DRE, fechamento do balanço, né? Dá um trabalho, mas é necessário a gente compreender. Por quê? Porque lá na prática, quando a gente estiver na empresa, vai ser tudo mais fácil, né? Existe uma ferramenta adequada para se fazer com mais rapidez. Então, a gente fala dos negócios, tem que ter uma ferramenta com alta velocidade para nos dar as informações, tá? Tanto orçamento, como eu falei para o pessoal de custo para construção civil, antes da aula de vocês, que existe vários lançamentos, principalmente como a gente fala sobre a contabilidade, e isso eu falo para vocês, quem tiver interesse de fazer essa disciplina, é uma disciplina eletiva, custos para construção civil, eu não sei, eu acredito que não vai ter choque de horário, tá? Ela é do 8º semestre. Então, vocês podem estar fazendo uma disciplina eletiva, custos para construção civil, que vai ser aplicado em construtoras e imobiliárias. Então, é um diferencial, tá? Então, quem tiver interesse no próximo semestre pode estar aí verificando se tem essa disciplina à disposição, porque ela é importante e é o diferencial, tá? Eu já fiz o lançamento de débito e crédito, fiz lá a apuração, achei o resultado lá, o lucro antes do imposto de renda e contribuição, beleza, empresa comercial, tranquilo. Mas de uma imobiliária e construtora, será que muda
muda alguns conceitos, muda algumas formas da gente estar utilizando uma obra em andamento, uma obra que foi finalizada, vender um apartamento que está em construção. Então, tudo isso, pessoal, a gente aprende nessa disciplina, tá? Entra a parte gerencial também, as normas, leis, é importante para quem quer ter um diferencial. Até o orçamento vocês vão aprender, tá? Um pequeno orçamento lá da construção civil, tá? Teve um aluno que perguntou, professor, mas isso aí não é da engenharia, né? Eu falei, não, isso aqui é o básico, isso aqui quase a pontinha do iceberg que a gente faz de orçamento na engenharia civil. Mas por que eu passo, pessoal? Para vocês compreenderem de onde que está saindo os valores iniciantes até para a gente achar aí o custo total de uma obra, tá? E aí a aluna depois, posteriormente, ela entendeu o porquê daquele exercício, né? Para a gente achar o valor do custo final de uma construção, tá ok? Então tudo isso, pessoal, é relacionado à questão dos negócios, tá? Temos a questão das análises de vendas, previsões financeiras, gerenciamento de funcionários e inúmeras manutenções de existência de um determinado negócio, tá? Dentro dessa questão, a gente pode falar da parte, da parte bancária, né? Hoje um banco não existe sem um computador. Imagina, né? Você vai pegar um empréstimo e vai ser tudo manual, papel, né? Hoje já não tem mais isso. Até se vocês observarem, os certificados que vocês fazem curso online já vem com QR Code, né? Então não se tem mais aquela questão deles ir lá, confeccionar, eles te mandam o arquivo, depois você imprime, tá válido, né? Vou consultar aqui. Por que vem com o QR Code, pessoal? Justamente por causa disso, né? Tem muita falsificação, né? O ano passado mesmo teve alguns problemas aí de professores do estado, né? Da área educacional do ensino fundamental e médio, que adulteraram certificados, foram descobertos. E aí, posteriormente, né, como que eles buscavam saber se era realmente válido aquele certificado? Pelo QR Code. Então, existe lá um código que você pode verificar se está no seu nome ou não, tá? Então, tudo isso está relacionado à parte da tecnologia, tá? Então, os bancos vão fornecer seguintes instalações da parte contábil online. Hoje a gente tem aí os aplicativos muito mais rápido, né? Basicamente, eu penso assim, hoje só vão no banco realmente por coisas burocráticas ou aquelas pessoas que ainda não têm, principalmente as pessoas mais antigas, né, pessoal, que ainda não utilizam essas ferramentas. Ela tem segurança? Tem, pessoal, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado os sites que a gente entra, tá? Para que não tenha a questão aí da infestação de vírus. Aí vocês já viram, né? Raramente hoje vocês vê alguma pessoa que perdeu dinheiro por questão das pessoas clonarem a questão do aplicativo. Já estão ocorrendo? Basicamente sim, mas em casos extremamente, tá? Ocorre sim. Não vou dizer para vocês que não ocorre, mas é necessário que a gente tenha segurança, os antivírus adequados aí para os nossos aparelhos, tá? Tanto computador como a questão dos celulares, tá? Temos a questão também dessa parte aí, como eu falei para vocês, do cliente, de lidar com o banco. Então, hoje a gente consegue resolver tudo. Só para vocês terem ideia, você consegue pegar empréstimos, né, pelo aplicativo, pagar conta. Raramente hoje a gente vai em banco, tá? Não sei vocês, mas acredito que vocês têm aplicativo de bancos para ver saldo, extrato, tudo, né? Transferência, Pix. Isso, pessoal, é uma tecnologia nova que a gente deve adotar para facilitar a questão dos nossos trabalhos, tá? Temos a questão da comunicação também, né? Da parte da comunicação, eu não sei vocês, mas no meu tempo, não sou tão velho assim, mas antigamente eu escrevia carta, né? Minha mãe pedia para escrever uma carta para uma tia minha que morava em São Paulo e a gente escrevia, né? Minha mãe não escrevia, mas pedia para mim. Então, era o formato de comunicação. Hoje não, né? Hoje é muito mais rápido, pessoal. Em qualquer lugar do planeta a gente consegue conversar com uma pessoa através do WhatsApp, né? Através do Meet, como a gente está acontecendo aqui agora, né? Não na disciplina de vocês, mas de custo, tem aluno assistindo lá de Cáceres. Então, hoje está essa revolução toda, tá? Então, meios de comunicação para transmitir uma mensagem, uma ideia, uma imagem ou fala, que é recebida e entendida claramente, corretamente, é destinada para quê? Para melhorar o processo dentro de um sistema, de uma organização, tá? Então, as categorias, a gente pode falar o e-mail, chat, né? Outros tipos de videoconferências, o FTP, são sistemas aí adequados para cada tipo de organização. Então, isso é importante, tá? A gente compreender de uma forma geral o porquê dessa mudança, tá?
Então, dentro dessa questão dos computadores, nós temos os vários tipos. Então, aqui a gente passa resumidamente, não vou ficar lendo para vocês, né? E é uma coisa que eu sempre passo para os alunos que aqui, eu acredito que em algum momento vocês já viram. Temos aí os tipos de computadores, né? Os PCs, tem o workstation, mini computador, estrutura principal, supercomputador, que eu acho que eu falei na última aula, né? Desses supercomputadores, basicamente com as suas especificações, para que cada um se utilize dentro de uma área que vai ser o quê? Efetiva, né? Que vai trazer resultados apropriados para uma organização. Como um computador simples, né? Eu posso fazer trabalho, eu posso fazer digitação, posso fazer um desenho básico, né? No Python. E para uma empresa, será que tem que ser qualquer computador? Não, tem que ser um específico, tá? Principalmente aí um computador que vai dar uma resposta rápida. Tem o workstation, tem o micro computador, tem a estrutura principal, né, que são aqueles capazes de suportar centenas de usuários simultaneamente, tá, como ocorre nos escritórios, e os subcomputadores são aqueles rápidos para executar centenas e milhões de processamentos, tá? Bom, aí eu falo sobre o PC, tá, pessoal? Então, o PC são aqueles computadores baseados na tecnologia de microprocessador, tá? Então, as empresas, elas usam esses computadores pessoais para processamento de texto, contabilidade, né? Como planilha também, tá? Em caso mais popular para os computadores, para jogar aí e navegar na internet. Então, são aqueles basicão. Quando eu falo empresas, são aquelas empresas pequenas, tá, pessoal? Então, quando você tiver uma empresa pequenininha, não é necessário você ter um supercomputador, tá? Por quê? Porque às vezes você vai gastar dinheiro. É a mesma coisa você ter uma Ferrari e querer andar aqui na Avenida Júlio Campo, né? Você não vai conseguir colocar toda a potência, né? o Lamborghini também. Então, existe essas questões. Qual que é a minha prioridade? Então, a gente tem que ver essas questões, tá? Então, embora os computadores pessoais são concebidos, né, como sistema monousuário, esses sistemas são normalmente ligados entre si para formar uma rede, tá? Então, dentro dessas questões, estamos aí falando também que se pode montar uma estação de trabalho. Então, o PC basicamente é isso, pessoal, né? Então, a gente pode ver aí, ó, chamado personal computer, né? É o PC, quando se fala o PC. Workstation, o que é o workstation? É uma estação de trabalho, tá, pessoal? Então, é um computador que vai utilizar, né, essa parte aí dos todos os seus recursos, né, a maioria, vamos dizer, para aplicações de engenharia, né, editoração eletrônica. Então, para quem faz aí comercial, né, faz aquela montagem, precisa aí basicamente de um computador com software mais desenvolvido, tá, mais adequado, tipo de aplicações que vai requerer aí uma quantidade moderada de poder. Para quê? Para os recursos gráficos. É a mesma coisa, né? Na engenharia tem o sistema CAD e o CAM. Né? O CAD nada mais é um programinha, eu acredito que vocês alguém deve ter visto. O CAD é para a gente fazer projeto, né, arquitetônico. Então é um programa aí que ele é um pouquinho pesado, tá, pessoal? Para rodar no computador ele tem que ter uma boa memória, um bom processador. E hoje não, hoje o AutoCAD ele está mudando o sistema dele, que você pode baixar direto da internet e aí tem uma configuração diferenciada que ele não vai pesar tanto. Então, tudo isso a gente tem que pensar também na hora de montar uma estação de trabalho, tá? Em que sentido? O escritório. A gente sabe que vai ter várias informações. Lá você vai ter 10, 20, 100, 200 empresas. Olha o tanto de informações que você vai ter que, né, armazenar, tá? Ou primeiramente os dados e depois informações. É importante que a gente tenha aí um equipamento apropriado. Tá? As estações, ela apresenta geralmente com uma grande alta resolução de tela gráfica, tá, pessoal? Grande quantidade de memória, né? Interface gráfica do usuário, entre outros. Então, a maioria das estações, ela também possui um dispositivo de armazenamento em massa. O que seria armazenamento em massa? É quando você tem muitas informações, como eu falei para vocês, tá? Então, temos aí a questão um tipo especial de estação de trabalho, chamado de estação de trabalho sem disco, e vem sem uma unidade de disco. Então, é aquela questão que a gente falou, né? Você tem um armazenamento direto no computador, você tem uma central de armazenamento, tá? Que fica ali como a questão do backup. Se der algum problema, pegar fogo, incêndio, você tem uma estação que ela vai estar apropriada para fazer o armazenamento dessas informações. Então, em alguns computadores, citando novamente o Senai, quem fez curso lá, basicamente você não consegue gravar uma informação e deixar para outro dia, porque o sistema lá já é definido para não deixar gravado.
armazenado. Então, sempre eles pedem, né? Gravou, já salva no pendrive, manda no e-mail. Por quê? É um sistema que eles utilizam para que não tenha aquele problema, né, do computador travar, dar algum problema. Então, são formas que a gente pode fazer aí que não traga problema posteriormente para o meu sistema, tá? Então, isso aqui nada mais é do que o sistema, né, que a gente fala da estação de trabalho, tá? Então, tá aqui, ó, um exemplo, como eu falei para vocês, isso aqui é muito utilizado em escritório, tá? Mini computador, então, trata-se de um multissistema de transformação. Então, basicamente, isso aqui é aqueles computadores que você pode se utilizar em vários monitores, tá? Vários sistemas. Então, ele pode suportar até 250 utilizadores em simultâneo, tá, pessoal? Então, é como uma ferramenta que eu tenho apenas um CPU e tem vários usuários utilizando e arquivando as informações aqui, tá? MyFrame. Então, MyFrame é muito grande, né? É muito grande aí em tamanho. É um computador capaz de suportar centenas e milhares de usuários, chamado o MyFrame, tá? E ele executa muitos programas em simultâneo, tá? É compatível com muitas execução de programas. Então, não vai trazer aí nessa questão aí de problemas de rodar algum tipo de dados para se obter uma informação, tá? Então, é importante a gente saber o que se representa essas definições de MyFrame, PC, estação de trabalho, entre outros, tá? Então, é isso aqui, ó, tá ok? Supercomputador. Então, basicamente, se tem aí o supercomputador. Deixa eu até ver uma questão aqui, que eu acredito que em algum momento eu devo ter falado para vocês dos supercomputadores, tá? Na hora que eu estou vendo aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, para não se repetir muito, né? Deixa eu ver aqui, na última aula vocês tiveram... exatamente, na última aula foi o que eu falei da revisão, tá? Mas aí a gente falou do fundamentos do Business Intelligence, também falamos, passei o artigo para vocês lá fazerem, né, o resumo, e falamos sobre os ciclos transacionais, tá certo? Então, no caso, eu falei na outra sexta, na revisão sobre a questão desses supercomputadores, tá? Na verdade, eu falei em algum momento lá, que eu tô vendo aqui, tá? Mas para não ficar tão repetitivo, pessoal, então supercomputador já vem o nome, né? Supercomputador. Então, são um dos mais rápidos computadores atualmente disponíveis, né? Então, basicamente, a gente fala, né? São computadores aí utilizados muitos pelo governo federal. Imagina, né? Você tem lá o INSS, você tem os bancos, precisa do supercomputador, tá? Quais são os valores? Pessoal, isso aqui custa milhões, tá? Só para vocês terem ideia, custa milhões. Eu não tenho aqui a base de valores, mas um supercomputador aí custa milhões de reais. Não é tão barato assim não, tá? Pessoal, aqui a gente fala sobre os componentes, tá? Então, todos os tipos de computadores seguem aí a mesma lógica básica, estrutural, tá? Então, temos a questão das operações, tirar a entrada, armazenar, processamento, informações de saída e controlar fluxo. Então, aqui trata sobre a descrição de cada um. Então, é importante a gente entender o que se representa, tá? De uma forma geral. Por que a gente fala isso? Porque até hoje, pessoal, existem pessoas que têm dificuldades de estar se utilizando da tecnologia, né? Como eu falei para vocês, até os seus 30, 40 anos, né? Eu já tive aluno aí até 50 anos que ele estava estudando e tecnologia para ele foi algo novo. Então, imagina, né? Tinha um pouquinho de dificuldade de compreender aquela questão. Por isso que em sistema de informação a gente passa alguns componentes básicos, tá? É importante a gente compreender. Tirar a entrada, esse processo de inserção dos dados, tá, pessoal? Instrução do sistema. Armazenar é guardar, processar seria ali a questão das operações lógicas, as informações de saída seria o processo de produzir as informações e controlar o fluxo é direcionar de uma forma melhor, tá? Uma operação que são executadas de uma forma mais ideal, tá ok? Então, nós temos aqui a questão dos componentes. Então, temos a unidade de entrada, a unidade de memória, controle e aritmética e a unidade de saída, tá? Então, o CPU faz tudo isso. O que eu devo saber, né? Basicamente,
qual que é a unidade de saída que eu quero, qual que é a informação que eu preciso, o processamento. Então, através disso tudo aqui, pessoal, é o que vocês definem, o computador que vocês devem ter aí na empresa de vocês, tá? Unidade de memória, de controle e aritmética. Para cálculo, né? Não precisa você ter um computador para se fazer cálculos como matemáticos, né? Basicamente para a sua empresa. Isso se utiliza muito basicamente para as empresas de engenharia, arquitetura, que vai se utilizar cálculos grandes. Então, dentro desses componentes, é necessário a gente saber qual dessas inclusões, né, ou seja, da unidade de memória, controle e aritmética, eu devo dispor aí para o meu setor, que vai trazer resultados com benefícios, tá? Unidade de entrada, pessoal. Então, são aí a questão dos dispositivos, das quais a gente insere no computador. Isso aqui não tem o que a gente falar muito, tá? Então, os dispositivos de entrada, traduzir as informações de forma compreensível, tá? Pelo computador. Temos a questão do CPU. Então, ele é considerado o cérebro do computador, tá? Vai executar todos os tipos ali de operações, tanto em armazenar os dados. Então, hoje, é importante a gente Beleza, pessoal? Estão me ouvindo agora? Acho que deu uma caída na internet, né? Eu estava falando aqui, não estava vendo vocês. Demorou muito, pessoal, voltar? Só me fala aí para mim voltar alguma coisa aqui. Que estava gravando e eu não... Ficou um pouquinho sem eu participar ou já tinha um tempinho aí? E pode me falar? Estão me ouvindo, pessoal? Pessoal? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, professor. Ficou muito tempo, pessoal, sem vocês me ouvir aí? Só para me entender aqui e voltar ao conteúdo. Que caiu minha conexão depois que eu fui ver aqui. A internet está um pouco ruim hoje. Bom, pessoal, mas vamos lá, né? Eu vou prosseguir e posteriormente eu posto lá o slide, tá? Espero que vocês estejam aí acompanhando também, né, pessoal? Dessa parte aí que a gente está falando aqui, tá? Então, dentro dessa questão, o CPU ele é considerado o cérebro, né, do computador que vai executar aquele tipo de todas as operações e processamentos de dados, tá? Então, na CPU, pessoal, a gente tem aí três tipos de componentes: a ALU, a unidade de memória e a unidade de controle, como eu passei aí para vocês. Então, a gente vai entender um pouquinho o que representa, né, cada uma dessas, tá? A unidade de aritmética, memória e também de controle, tá? Nós temos aí a questão da unidade de saída. Deixa eu ver aqui. Unidade de saída, tá? Que vai consistir nos dispositivos para obter a informação no computador, tá? Ou seja, essa dispositivo de saída, ela vai traduzir a saída de forma compreensível para nós, tá? Então, dentro do CPU, nós temos aí alguns recursos, tá? Como eu falei para vocês,
O CPU ele é considerado como o cérebro do computador, executa aí todos os tipos de operações, armazena os dados e vai controlar o funcionamento, tá? Por isso que a gente fala, vai comprar uma CPU, é necessário ter as informações ideais daquele equipamento e o que ele vai trazer de benefício para mim, incluindo informações principalmente na área de contabilidade. O CPU, pessoal, ele também tem 3 componentes principais: unidade de armazenamento, ou memória, unidade de controle e a questão das unidades aritméticas, como eu falei para vocês, tá? O que seria a unidade de armazenamento? É onde vai estar armazenado todos os dados, os resultados intermediários ali que a gente colocou à disposição, tá? Então, pessoal, essa unidade que a gente fala, né, de armazenamento, ela fornece informações para outras unidades do computador, tá? É conhecida como unidade de armazenamento, tanto podendo ser interno, né, ou memória principal, ou a questão de memória de acesso aleatório, memória RAM. É claro que aqui a gente não vai ficar entrando em detalhe falando sobre essa questão, tá? Mas só para vocês terem ideia do que representa essa unidade de armazenamento, tá? Por quê? Porque em algum momento, quando vocês forem aumentar a memória do computador de vocês, que hoje tem essa possibilidade, o profissional lá da informática vai perguntar, né? Que tipo de memória você quer, tá? Então é importante a gente entender essa parte aí, tá? Então, unidade de armazenamento, a gente fala que seu tamanho, ele tem aí a questão de atingir a velocidade, potência, capacidade, tá? E a memória principal e memória secundária são 2 tipos de memória do computador, né? Então, as funções dessa unidade de memória são as seguintes: ela armazena todos esses dados e a instrução necessária para a transformação. Então, é bem completo, né? Por isso que eu sempre falo, faço um resumo justamente para a gente não ficar batendo aqui na tecla coisas de informática, tá? Armazena também resultados intermediários e resultados finais, como todas as entradas e saídas pela memória principal, tá, pessoal? Então, é a chamada unidade de armazenamento. O que é a unidade de controle no computador? Pessoal, essa unidade ela vai controlar o funcionamento de todas as peças do computador, tá? Mas não efetuar, em alguns casos aí, né, que a gente pode dizer, operações de processamento de dados. Então, cada um tem a sua função, tá, pessoal? É como se fosse uma empresa, né? Então, um é da parte fiscal, um é da parte contábil, um é da parte RH. O que é do fiscal só vai cuidar do fiscal. Dessa forma, a gente pode exemplificar a parte aí de um computador, uma unidade de controle, tá? Então, ele é responsável por controlar a transferência dos dados, instruções, gerencia e coordena todas as unidades do computador, né? Obtém as instruções da memória, se comunica com os outros dispositivos e também, né, ele não processa ou armazena dados. Como eu falei para vocês, ele só controla. Então, cada um vai ter uma função. É importante vocês lembrarem disso. E na parte, né, das funções aritméticas, pessoal, essa unidade ela é composta por 2 seções, parte aritmética e parte de seção lógica. O que é a parte aritmética, pessoal? É para realizar operações aritméticas, né, como adição, subtração, multiplicação. Então, o computador de vocês vão ter lá um ícone de calculadora. Então, basicamente, ele tem esse componente ALU que, quando você digita lá, ele vai fazer o cálculo para você. Então, se entra aí na parte da lógica, né, a parte aritmética, né? E seção lógica vai realizar as operações lógicas como a comparação, seleção de correspondência e fusão de dados, tá? Por que a gente passa isso? Justamente aquele que eu falei para vocês. Quando forem montar um computador, hoje é fácil, né? Você montar um computador do jeito que você quer, né? Ah, eu quero montar um computador lá, basicamente, com a memória tal, com a questão da memória RAM, tudo aquilo ali, hoje vocês podem chegar lá numa empresa e pedir para uma pessoa montar para vocês, tá, pessoal? Eu acho que o computador pronto, vocês compram mais na loja mesmo eu acredito, de móveis eletrodomésticos aí que a gente compra, mas hoje numa empresa de informática, você pode montar um computador lá. Ele já tem o caixote, né? E lá você pode montar suas peças. E isso é muito feito, né? Se faz essa forma, principalmente para aquelas pessoas que gostam de muitos jogos, né? Então se coloca muita memória RAM, ROM, tem a questão da parte de processamento. Então, tudo isso hoje é realizado conforme o cliente pede. Então é importante a gente entender essa forma, tá? Temos a questão aí dos dispositivos de entrada, então isso aqui só para vocês entenderem, tá? Sobre a questão do dispositivo de entrada, como exemplo, o teclado.
né? O teclado ele é o mais comum e mais popular, tá? E embora existe aí, temos outros layouts de teclado, hoje se tem uma revolução, então dependendo do escritório que você chega, se tem aí algo chique, né? É a tecnologia, então é necessário a gente usar essas questões de ferramentas, tá? Então o teclado hoje existe diversas maneiras, tá? Então o layout do teclado é como descrever os tradicionais, embora exista aí algumas teclas adicionais previstas para executar algumas funções adicionais. Então, se você, quando for comprar um teclado, você vai ver que nem todos são iguais. Alguns têm algumas funções a mais, tá? Então, é necessário você também ver se realmente isso é importante você adquirir para facilitar a questão aí do resultado que você espera através dos relatórios, né? Existe as chamadas teclas, né? Adicionais para quê? Para diminuir aquela questão de você abrir o arquivo, você clicar aí na tecla Ctrl Alt para abrir uma determinada função. Então, esses teclados já é utilizado para essa parte, tá? Temos a questão do mouse, tá, pessoal? Então, basicamente, existe hoje vários tipos de mouses com fio e sem fio. Então, também a gente sempre fala, né, dentro desses sistemas tópicos gerais de informática, é necessário a gente compreender que tipo de ferramenta eu quero utilizar, tá? Então, não só na informação, não só no relatório, mas também uma ferramenta que vai me trazer um conforto, tá? Aqui na figura eu só passei para vocês uma figura simples do mouse, mas hoje, né, eu mesmo tenho um mouse sem fio, facilita muito a minha vida, né? Por quê? Antes de eu comprar esse, eu tinha muito problema de quebrar o cabo, tá? Ali, porque toda hora você enrola e você não deixa no local, porque é um notebook, você leva para tudo quanto é lado. Por que que eu falei, vou comprar um sem fio, né? Ah, qual o preço que é? Eu acredito que seja 3 vezes mais um mouse aí, ou 4 vezes mais um mouse com fio. Mas te traz, né, uma melhora aí trabalhabilidade, tá, pessoal? Então é muito mais fácil, a gente trabalha com mouse sem fio, tá? Isso aqui é o joystick, é um dispositivo apontador, né, para mover o cursor sobre a tela do monitor também, tá, pessoal? Então, existe aí a questão para design, isso aqui eu estou mostrando para vocês, tá? Se utiliza para várias funções, mas qual que é a principal função dele, né? A função dele é a mesma coisa do dispositivo de mouse, tá? Então ele é movido em todas as 4 direções. Ele é utilizado muito para design, principalmente aí sistemas de computadores de engenharia e para jogos também, tá? Então é uma ferramenta. Posso utilizar para contabilidade? Depende, né? Depende do que você quer utilizar, tá? Então são ferramentas aí que vêm agregar valores. Tem a caneta luz, né? A caneta óptica é um dispositivo semelhante a uma caneta, que é usado para quê? Selecionar um item ou desenhar imagens no monitor. Isso aqui, pessoal, nada mais é, eu acredito que você já viu aquelas mesas de reunião, né? Você tem aquelas mesas de reunião, e aí, às vezes, a pessoa está lá fazendo uma apresentação, apontando lá a análise, né, que ocorreu na empresa, aumento de vendas, diminuição, a questão dos controles. Isso aqui se utiliza para ter aí uma boa apresentação, vamos dizer assim, um formato diferente de uma apresentação dos resultados, ou seja, de algum determinado relatório, tá? Então não é muito comum, mas posso comprar, posso adquirir? Isso é muito importante, tá? Tem muitas empresas que já estão aderindo esse tipo de ferramenta. Existem outras, tá, pessoal? Não é só essa, mas só um exemplo de dispositivo de entrada, tá? Esse aqui é o trackball, um dispositivo aí principalmente para notebook, tá, pessoal, e computador. Isso aqui, pessoal, nada mais é também um formato para a questão de ergonomia, parte ergonômica, tá? Isso aqui tem um colega meu que tem, né? Eu até perguntei para ele o que que é isso, né? E aí ele foi, né, me falou sobre a questão do novo mouse, justamente para facilitar ali o seu trabalho, né? Eu acredito que em algum momento você já ouviu falar daquela doença ergonômica ou aquele problema ergonômico, a LER, lesão por esforço repetitivo, né? Então, hoje existe várias ferramentas que vai diminuir também essa questão desses problemas por esforço repetitivo, tá? Scanner é mais comum, é uma ferramenta aí que a gente precisa muito, né, pessoal, em escritório, tá? Então, ele funciona como uma máquina mesmo de xerox, usada para quê? Para a gente ter aí uma transferência do papel, ali físico, para a tela do computador, tá? Então, esse aqui é o chamado scanner. O digitalizador,
Deixa eu ver aqui se eu tenho a imagem dele. Tá aqui, ó. Então, o digitalizador também é conhecido como mesa digitalizadora ou tablet gráfico, tá? Então, é a ferramenta também de dispositivo de entrada que a gente pode utilizar aí nas nossas funções na empresa. Pessoal, tudo isso aqui que a gente está passando, né, parece ser uma coisa muito boba, muito simples, mas são ferramentas para contribuir para o nosso trabalho, tá? Por quê? Porque nós contadores, a gente não tem que só sentar na frente do computador e ficar lançando nota, tá? A gente também tem que ter ferramenta para analisar. E hoje se tem ferramenta que vai trazer um conforto maior. E o porquê, né? Se eu tenho condição de facilitar, de melhorar, eu não vou lá adquirir, tá? Então isso aqui a gente mostra para vocês sobre a parte de alguns outros dispositivos. Tá? O gráfico tablet como digitalizador é usado para fazer trabalhos de desenho, manipulação, imagens, aplicações, como questão de relatórios também, tá? Análise lá das demonstrações contábeis. Então tudo isso você pode trabalhar nessa parte digitalizador, tá? Aqui você pode desenhar e automaticamente você pode transferir pro computador, tá, pessoal? Temos aqui o Magnetic Card, tá? Isso aqui é um dispositivo de entrada muito utilizado aí para banco, tá, pessoal? Basicamente para banco, né? Aquele sisteminha, né? Eu acredito que vocês já viram para parte de pagamento, tá? Só que hoje em dia, pessoal, existe uma maquininha dessa como se fosse um leitor, né? Quando você passa, eu acredito que vocês já viram em algum momento, quando vocês vão pagar conta, a mulher passa a folha aqui, basicamente registra, né, lê o código de barra e automaticamente você faz o pagamento. Isso aqui, ele é utilizado, né, o chamado MIC, ele é rápido e menos propenso a erro, para você fazer basicamente leitura de erro. Mas isso aqui é muito utilizado para pagamento, tá? Qual que é o que eu utilizo, né, lá no escritório? Leitor de código de barra, vou mostrar para vocês. Pessoal, isso aqui é o chamado OCR, é um dispositivo para ler texto, tá? Então ele lê opticamente, caracteres por caracteres, converte em um código legível por MAC e armazena o texto na memória do sistema, tá ok? Franciele, quer falar alguma coisa? Professor, não está aparecendo o slide. Não, ai meu Deus do céu, agora que eu tô vendo aqui, realmente. Deixa eu voltar aqui, pessoal, é que ninguém falou nada, né? Deixa eu compartilhar. Eu acho que os demais aí, acho que estão passeando, né? Que eles não me falaram nada. Vamos lá, deixa eu só voltar aqui. Agora sim, né? Tá certo, pessoal. Deixa eu só voltar então rapidão aqui, só as figuras. Então vocês estão vendo aí a imagem, né? Então esse aqui é o teclado, mais comum, como eu falei, o mouse, tá? Então acho que vocês ouviram. O joystick, tá? Temos aí a caneta luz, tá? Posteriormente eu passo no PDF, pessoal, tá? Então tem o trackball, que eu falei para vocês, ele é muito utilizado mais para a parte de ergonomia. Pode falar, Franciele. Professor, agora está cortando. Ah, meu Deus, eu acho que é a parte da internet, tá? Mas assim, ó, como eu tô falando em cima dos slides, pessoal, depois eu vou postar lá. Não está dando para entender, professor. Não, deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver um negócio. Vamos ver aqui. Ah, tá. O Anderson disse que tá ok lá. Será que não é sua internet, Francisco? Pode ser, né? Mas eu vou fazer o seguinte. Como eu falei para vocês, pessoal, fica tranquilo. Depois eu vou postar isso aqui lá no portal Cigar. E aí vocês podem dar uma olhada, tá? Mas aí a gente vai. Eu vou continuar aqui explicando. E aí, se cortar alguma coisa ou outra, como vocês já estão presentes, vocês já vão ter uma noção do que seria esses dispositivos de entrada, tá? Então, esse aqui é o scanner, tá? Como eu falei, tem o digitalizador, né? Do formato diferente. Existe hoje outros métodos, tá? Para se utilizar. Então, é importante a gente ter ferramentas novas no escritório, tá? Ou na empresa. E também o Magnetic, né? Card, fazer leitura, fazer registro. Então, isso aqui é o que a gente utiliza, tá? Ah, onde que eu utilizo isso aqui em escritório? Como eu falei, pessoal, se utiliza para leitura também de códigos, leitura de código de barras, tá? Então, para quem trabalha em escritório, provavelmente na parte fiscal, se tem lá um leitor, que se utiliza na mão, né? Esse aqui é como se fosse aquela questão dos pagamentos. Eu acredito que em algum momento que vocês foram pagar,
Hoje, é claro que tem a impressão, tá tudo pelo computador, mas em algum momento vocês têm esse aparelho aqui fazendo o registro lá, eu acredito que mais em banco, tá? É o registro do pagamento de uma determinada fatura, que vem os números. Acredito que você já viu os números pretinho lá, né? Negrito, registrado como pagamento e a data, tá? Então, isso aqui se utiliza também para leitura aí do código de barra. Temos aqui o OCR, como eu falei para vocês, ele lê o texto, tá, pessoal? Opticamente, caracteres por caracteres, tá? E armazena o texto na memória do sistema. Ferramenta, acredito que algum de vocês aí não viram. E o mais comum, o leitor de código de barra, tá? Então, para quem trabalha no fiscal, isso aqui, pessoal, se utiliza muito, tá? Porque chega uma nota lá, você não tem o código de barra já para jogar no sistema. Então, se utiliza muito, tá? Geralmente aí, utilizados na rotulagem de mercadorias, numeração de livros, e é claro que a gente utiliza muito, muito mesmo em escritório de contabilidade. Por quê? Porque lá no SPED fiscal, para mim transmitir o arquivo, não pode faltar nenhum código de barras, tá? Então, para quem for trabalhar aí, vai entender o que a gente está querendo dizer. Quando você lança uma nota de entrada, você também teria que digitar o código de barra, mas por que eu não vou utilizar um leitor de código de barra muito mais rápido, né? Você apertou lá, automaticamente esses números vai tudo para a tela do computador no sistema, facilitando aí a gravação da nota fiscal, tá? Tranquilo, pessoal? Beleza? Bom, então sobre a questão da memória, como a gente já falou, armazena aí todos os dados e instruções do computador, então isso aqui não vou ficar repetindo, e a memória é dividida em grandes números de pequenas partes de células, tá? A memória, ela tem de 3 tipos, né? Principalmente tem 3 tipos, memória cachê principal e secundária. Então isso aqui, pessoal, por que eu estou falando isso aqui? Porque quando você vai lá vai comprar uma memória para o computador, o dono da empresa, ele pergunta, né? Mas que tipo de memória é? Cachê principal, secundária? E aí a gente pergunta, uai, mas existe várias memórias? Sim, tá? Existe aí 3 tipos de memória no computador, então é importante a gente ter essa noção também. Como eu falei, não é decorar, é saber. Memória cachê principal e secundária, tá? O que é memória cachê? Pessoal, são aquelas memórias ligadas à velocidade, tá? Então, ela age como um tampão entre a CPU e a principal que a gente vai estar falando para vocês. Então, as partes de programas e dados são transferidas do disco para a memória cachê, tá? Do sistema operacional. Tá? Então, só para vocês terem ideia. Então, o computador não funciona sem memória cachê. Quais são as vantagens? Vantagem, né? Ela é muito mais rápida do que a memória principal, vocês vão ver. Vai consumir menos tempo em acesso, né? E ainda armazena o programa que pode ser executado dentro de período. Então, a gente não é o arquivo, tá? Só para vocês terem ideia. E armazena alguns dados para uso temporário. Como eu falei para vocês, lá na questão do Senai, é temporário. Desligou o computador, você perdeu. Tá? Então, a gente vai ver essa questão das diferenças, né? Quais são as desvantagens? Pessoal, memória cachê tem capacidade limitada e é muito caro também, tá? Só para vocês terem noções aí. O que é a memória principal, né? Vai suportar apenas os dados e instruções sobre o qual o computador está trabalhando no momento. Então, tem uma capacidade limitada, geralmente feita de dispositivo semicondutor, e essas memórias não são tão rápidas quanto os registros, tá? Então, os dados instruções necessárias para se processar isso, residem na memória principal. Ela é dividida em 2 categorias, como eu falei para vocês, RAM e ROM, tá? Também não é o mérito aqui a gente ficar falando sobre essa parte mais detalhada, tá? Quais são as características dessa memória? São semicondutoras, conhecida como memória principal, normalmente tem uma memória volátil, tá? Os dados são perdidos caso a alimentação ela é desligada, é memória do trabalho do computador, mais rápido que as memórias secundárias, e um computador ele não pode funcionar sem uma memória principal, tá? Pessoal, e o que é a memória secundária? Esse é o tipo de memória conhecida como a memória externa, tá, pessoal? Ele é mais lento que a memória principal e são usados para armazenar os dados e informações permanentemente, tá? Então, se você tirar a memória secundária, você não consegue gravar permanentemente os arquivos aí no seu computador, tá bom? Então, existe essa diferença, por isso que eu falei, memória cachê principal e a secundária. Então, o CPU diretamente não acede às memórias, em vez disso, são acessadas as vias primeiros as questões cachê e principal, e posteriormente, quando você vai
fazer o salvamento de algum arquivo, ela vai para a memória secundária. Então, ela é usada para, né, armazenar os dados e informações permanentemente. Tá? Quais são as características da memória? Tá aqui, ó, uma imagem, né? Elas são memórias magnéticas e ópticas, conhecida como memória auxiliar também, tá, pessoal? E tem essa questão de tirar essa memória e colocar o SSD. Para quê? Para se processar com mais rapidez o computador, tá, pessoal? Então, quando a gente tem essa memória, né, e você armazena dados, o seu computador ele tem uma diminuição do rendimento, tá? Então, o computador ele pode funcionar sem memória secundária. Se você tirar, ele vai funcionar. Só a questão do armazenamento, tá? E é mais lento do que as outras memórias, tá? Então, até aqui a gente falou um pouquinho mais de informática, né? Explicando resumidamente o que isso se refere, tá? Pessoal, agora a gente fala, para a gente finalizar a aula, sobre as noções básicas de base de dados, tá? Então, a base de dados é o quê? Uma ferramenta que vai recolher a organização, né, e organização das informações. Recolhe e organiza, tá? Base de dados. Então, à medida que a lista cresce, começa a aparecer inconsistência e repetição de dados. Então, existe a banco de dados, vocês vão entender um pouquinho, compreender sobre essa forma dos problemas, né, que começa a aparecer e aí, posteriormente, você tem que criar um sistema de gestão de bancos de dados. O que seria isso aí? O chamado DBMS, tá? São aqueles sistemas que não deixam se repetir uma informação, ele exclui, tá? É a mesma coisa lá no Word, quando você vai salvar um arquivo, ele está com o mesmo nome, né? O que acontece? Ele pede se você vai substituir ou não. Se você não for substituir, automaticamente você muda o nome. Mas se você for substituir, automaticamente ele apaga o primeiro arquivo com o mesmo nome. É isso que é a questão da base de dados, tá? Então, a base de dados informatizada é o contentor dos objetos, tá? Pode conter mais do que uma tabela, por exemplo, e se tem aí o armazenamento, né, de um único ficheiro, que a gente vai mostrar para vocês aí. Também isso aqui eu falo resumidamente, tá, pessoal? Porque é da área aprofundada de informática e não tem o porquê a gente ficar fazendo uma aula muito maçante em parte de aprofundamento aí da parte de informática mesmo, né, da área, dos profissionais, tá? A base de dados, pessoal, criada no formato Access em 2007, né, e também são usados no Access 2016, tem uma extensão de um ficheiro, tá? Então, vocês vão entender, eu acredito que tem uma figura aí para vocês compreender o que isso representa, tá? Ao utilizar o Access, pessoal, a gente pode adicionar novos dados, uma base de dados, tá? Editar esses dados, eliminar informações, por exemplo, tá? Quando um item é vendido ou retirado, tanto organizar e visualizar esses dados e partilhar os dados com outras pessoas através de relatórios, tá? Então, os elementos de uma base de dados, a gente pode dizer que inclui a questão das tabelas, tá? Então, essa parte de tabelas, ela é semelhante a uma folha de cálculo, tá? Onde os dados ali são armazenados em linhas e colunas. Então, a principal diferença entre armazenar os seus dados numa folha de cálculo e armazená-los numa base de dados é a forma como os dados vão estar organizados, tá? Então, para obter maior flexibilidade, que a gente fala, os dados precisam ser organizados, né, e tabela para que não ocorra redundâncias, né? O que seria redundâncias? Seria aquelas repetições que a gente tem aí, basicamente, de arquivos. Então, quando você fica gravando arquivo, gravando, ele vai ocupando espaço no seu computador e, basicamente, se dá aquele problema dele ter uma demora no seu funcionamento, tá? Então, esse processo aí é chamado de normalização, tá? Então, cada linha de uma mesma mesa é referida com um registro, cada registro é composto por mais campos, né, correspondente a colunas da mesa. Por exemplo, pode ter uma tabela chamada empregados, onde cada registro, ou seja, linha, vai conter informações sobre um empregado diferente, né, a cada campo coluna, que contém um tipo diferente de informação, como o primeiro nome, tanto apelido, endereço e assim por diante, tá? Basicamente, essas tabelas, né, existem aí outras formas de descrever os registros dentro dela, tá? E cada informação numa ficha individual corresponde a um campo de base de dados, tá?
Eu acredito que eu não tenho aqui tabela, mas eu vou ter aí posteriormente algumas figuras para vocês verem o que isso representa, tá? Temos aí também na base de dados os formulários, tá, pessoal? Os formulários nada mais é uma interface de utilizador no qual a gente pode introduzir e editar aí os dados, realmente, tá? De que forma? Pessoal, formulários são aqueles que a gente faz na internet, lembra? Você vai fazer uma inscrição do Enem, você vai fazer aí uma inscrição num curso, então, aquilo ali são as bases de dados. Que formato? Formulário, tá? Que eu preciso colocar as minhas informações para mim finalizar uma determinada inscrição, tá? Pode programar botões de comando, né? Por exemplo, pode ter um formulário denominado formulário de clientes, tá? Onde eu falei para vocês. Isso se utiliza muito na empresa. Um exemplo bem prático que a gente fala sobre a questão do resultado lá dos exames, né? Então, você vai ter que digitar o seu login, sua senha, entra também como formulários. Mas aqui, nesse caso, formulários realmente são os dados que você tem que adicionar, tá? Então, os formulários eles vão permitir controlar uma de forma mais que vai interagir com a base de dados, tá? Então, por exemplo, pode criar-se um formulário que mostra apenas certos campos e permite que apenas certas operações possam ser desempenhadas. Então, isso, né, ajuda a proteger os dados e assegurar os dados que vão estar sendo introduzidos ali adequadamente, tá? Temos aí também da base de dados relatórios, são utilizados muitos para formatar, resumir e apresentar os dados, tá? Um relatório, né, normalmente responde uma questão específica, né? Como quanto dinheiro recebemos de cada cliente este ano? Então, em que cidades estão localizados os nossos clientes? Então, através disso aí, a gente se tem um relatório na base de dados. Quando se fala base de dados, pessoal, é quando eu posso fazer alteração, tá? Então, cada relatório pode ser formatado para quê? Para que apresente as informações de uma forma mais legível, tá? Então, esse relatório ele pode ser executado a qualquer altura, tá? E são geralmente formatados para poder posteriormente serem impressos. E aí temos também as consultas, né? Na base de dados. Então, ela pode desempenhar várias funções diferentes, né? Então, sua função mais comum é a obtenção de dados específicos, além disso, tendo conta do utilizador, né? Não se pretende visualizar todos os registros de uma só vez. Então, se faz uma consulta que vai permitir ali você filtrar os dados que você pretende observar, tá? Então, pessoal, aqui algumas consultas são atualizadas, tá? Isso significa que pode editar os dados e caso esteja trabalhando numa consulta atualizável, tá? A gente tem aí algumas alterações a serem feitas basicamente nas tabelas, tá? Então, existe dois tipos de consulta base, consulta de seleção e consulta de ação. Então, uma consulta de seleção obtém os dados e disponibiliza para essa utilização, tá? Então, a alternativa que a gente fala, né? Pode-se utilizar o resultado de uma consulta como origem de um registro para um formulário ou questão de relatório. Isso aqui se define lá na informação que você quer obter, tá? Então, uma consulta de ação com o nome indica e desempenha uma tarefa aí com os dados, tá? Então, só para vocês terem ideia, noções de bancos de dados. São aqueles bancos realmente que a gente utiliza, né? Hoje em dia a gente utiliza tanto e a gente não sabe que representa essa parte. No banco de dados, a gente tem os macros, tá, pessoal? Então, os macros são a linguagem de programação. Isso aqui também, como eu falei, vai precisar de um profissional estar passando algumas orientações, tá? E os macros contêm algumas ações que vai desempenhar tarefas, né? Como a abertura de um relatório, execução de uma consulta e também o fechamento da base de dados, tá? Então, a maior parte das operações que executa manualmente, ele pode ser automatizado através de macros, tá? O que seria isso? Está aqui, pessoal. Ó, só para vocês terem ideia, nós temos aí na tabela, no Excel, então nós temos aqui essa ferramenta, por isso que eu falei para vocês, é muito importante a gente fazer cursos para a gente compreender. O Excel, ele pode ser uma ferramenta aí que eu posso utilizar na minha empresa? Posso, né? Então, através do seu entendimento sobre macro, ferramenta, você consegue fazer realmente um sistema, tá? Preciso comprar um sistema lá? Não. Aí é parte lógica de programação, os programadores fazem um programa de uma forma geral, né, com outros tipos de sistema, mas eu posso fazer no Excel um programa exatamente do que eu queria aí para a minha empresa, tá? Com redução. Então, isso aqui nada mais é do que o desenvolvimento da parte do macro, que faz parte aí da base de dados, tá?
Temos também os módulos, então os módulos, como os marcos, são objetos que pode se utilizar para adicionar funcionalidade, tá? E um módulo é uma coleção de declarações, tá, pessoal? Que aí entra a questão de instruções, procedimentos, né, que estão armazenados aí em um conjunto de uma determinada unidade. Então, só para vocês terem ideia, o módulos é isso aqui, ó, tá? Ah, eu vou trabalhar com isso como contador? Não, a gente não vai trabalhar com isso aqui, mas só para vocês terem a noção, né, do que se representa essa parte aí do módulo, tá, pessoal? Então, só para vocês terem ideia aqui, ó. Tá? Então, eu tenho a questão do módulo e aí as etapas secundárias e a inclusão de documentos, tá? Isso aqui ocorre muito em grandes empresas que você tem que fazer aí um sistema aí adequado para vários módulos onde você coloca aí as informações mais acessadas pelos outros setores, tá? Então, pessoal, os módulos de classe são anexados aos formulários e relatórios, normalmente eles vão conter procedimentos específicos, tá? Então, os módulos padrão, eles contêm aí procedimentos gerais e não vão estar associados a qualquer outro objeto, tá? Então, esses padrão, né, os módulos padrão, eles são listados em módulos de painéis de navegação, ao passo que os módulos de classe, eles não são, tá? Pessoal, é claro, como eu falei para vocês, é uma aula resumida, é uma aula aí para vocês entenderem, eu sei que é muito conteúdo, né? Por isso que a gente passa aí de uma forma mais básica, tá? Como conteúdo da disciplina, a gente passa para vocês, né? Não tem a necessidade de decorar, mas para vocês compreenderem, conhecerem o que se representa essa parte de macros, relatórios, né? Que a gente está falando tanto aqui, que às vezes a gente, né, chega num certo momento, a gente ouve falar, mas não sabe o que aquilo representa, tá? Mas basicamente, sistema de informação contábil é isso, tá? Você tem muita teoria, muita demonstração, e é o que a gente teria aí para passar para vocês hoje, tá? Então, quero agradecer aí a presença de vocês, tá? Agradecer aí vocês que estão me acompanhando. Eu sei, pessoal, que às vezes é cansativo mesmo, tá? Mas desde já agradeço, né, vocês por estar aqui acompanhando a gente nessa aula de sistema de informação contábil, tá? Bom, próxima aula, pessoal, a gente vai estar falando um pouquinho, né, sobre a introdução ao CGBD, tá? Que é o Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados, tá? Então, falando um pouquinho mais, resumido também, para não ficar tão cansativo, para vocês compreenderem o que isso representa. Tranquilo? Se não tem alguma pergunta, pessoal? Dúvida? Questionamento? Não? Tranquilo? Bom, então quero agradecer vocês, desde já um bom final de semana, tá? Bom final de semana, vocês vão ter aí um feriado na terça. Eu acredito que segunda-feira é ponto facultativo, né? Até estou confirmando aqui se vai ter aula ou não. Eu tenho aula com o pessoal e até agora eu não vi aqui essa informação se já foi definido, tá? Então, pessoal, quero agradecer vocês, tá? Pela paciência, a compreensão. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Coloco amanhã a atividade para vocês desenvolverem e me entregar até as 23h59, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus, se cuidem e até mais.